Capítulo 60. Para o abismo. Zorian não teve tempo de refletir sobre Quatashi e sua coroa por muito tempo. Logo após sua breve conversa com Zashi, um trio de feitiços de artilharia impactou as linhas inimigas na frente deles, levantando nuvens de poeira no ar e jogando o campo de batalha no caos. Evidentemente, isso pretendia fornecer uma cortina de fumaça para o grupo, porque Alan Nick anunciou que começaria seu avanço em direção ao buraco imediatamente depois. Todo o grupo de batalha avançou como uma mola enrolada, ansioso para tirar proveito da distração. Zorian se viu lutando para acompanhar. A maioria dos magos do grupo de batalha eram adultos fisicamente aptos, e Zorian era fisicamente inexpressivo, mesmo para o padrão de seus próprios colegas. Ele precisou de tudo para combinar com a velocidade deles e não ficar para trás. Mesmo assim, ele nunca teria durado mais do que alguns segundos se não tivesse bebido uma poção de resistência antes da batalha. Zorian sempre soube que estar em boa forma física era um requisito importante para um dano de batalha, apenas porque era o que a academia nomeou como a razão por trás de forçar os alunos do primeiro e do segundo ano a fazer aulas de educação física. Antes do ciclo do tempo, no entanto, ele nunca havia realmente entendido por que isso era importante. Não se tratava da capacidade de receber ataques ou ter apoio quando alguém conseguia forçá-lo a um combate de perto, embora essas preocupações também não fossem totalmente irrelevantes. Era sobre mobilidade. Uma pessoa fisicamente apta poderia se mover mais rápido no campo de batalha enquanto carregava mais e se cansava menos. Foi apenas em momentos como esses que Zorian percebeu o quanto isso era importante e o quanto seu corpo fraco e magro o limitava. Ele realmente tinha que descobrir algum tipo de solução alternativa para isso, mas uma simples poção de resistência serviria por enquanto. Pelo menos ele não foi o único que negligenciou seu corpo. Shvin também teve que tomar a poção acima mencionada para acompanhar o grupo, o que fez Zorian se sentir um pouco melhor consigo mesmo. Enquanto corriam, Zorian notou que Quatashi havia desaparecido. Uma rápida consulta com seu marcador determinou que o antigo lixo havia se teletransportado a uma boa distância do local da batalha, mais ou menos na direção de onde vinham os feitiços de artilharia. Bem, isso foi realmente lamentável para aqueles magos de artilharia. Parece que eles não receberiam mais apoio deles. No entanto, como cada segundo da ausência de Quatashi era bom para Zorian e seu grupo, provavelmente era melhor assim. Ele era insensível por pensar assim. Provavelmente. No entanto, talvez tenha sido porque o final do reinício estava tão próximo ou porque era difícil sentir pena de pessoas que ele nunca conheceu, mas ele não pôde deixar de adotar uma postura estritamente pragmática sobre isso. Ele dirigiu um agradecimento silencioso aos magos pelo sacrifício e depois os tirou da cabeça. A abordagem deles foi notada muito rapidamente, apesar da distração, e uma parte da força inimiga interrompeu-se para enfrentá-los. A organização inimiga ainda estava desarrumada com o ataque mágico da artilharia, então a força de resposta era menos numerosa do que poderia ter sido. Mesmo assim, foram confrontados com cerca de 100 magos, 20 trôs de guerra, um regimento de soldados esqueletos e um pequeno rebanho de bico de ferro. Facilmente gerenciável, na estimativa de Zorian. Embora todo o grupo de batalha de Alan Nick tivesse pouco menos de 100 pessoas, eles estavam melhor equipados e provavelmente mais qualificados do que o mago invasor comum. Além disso, eles tinham Zashi e Zorian ao seu lado. A questão era menos se eles poderiam ou não varrer as forças inimigas, mas se poderiam fazê-lo antes que Quatashi voltasse. Logo, os feitiços começaram a voar nos dois lados. Os magos inimigos atacaram primeiro, lançando onda após onda de projéteis mágicos no grupo de batalha que se aproximava. Raios de fogo, feixes de eletricidade e dardos de força concentraram-se em partes específicas do grupo de batalha e cronometraram juntos para que chegassem a seus alvos simultaneamente, na tentativa de sobrecarregar as defesas individuais com força impossível. Em resposta, o grupo de batalha parou de avançar na velocidade máxima e passou para um avanço escalonado, a metade da frente do grupo parando no local para melhor proteger o todo e contra-atacar enquanto a parte de trás avançava. Uma vez que a metade traseira do grupo ultrapassou a metade defensora, eles trocaram de papéis, a metade defensora anterior avançou repentinamente em direção ao inimigo enquanto a outra metade os cobriu e respondeu aos ataques. Embora essas táticas diminuíssem bastante o avanço, elas eram muito eficazes. Apesar dos ataques repetidos, o grupo de batalha não perdeu uma única pessoa,
pois se aproximava cada vez mais das forças inimigas reunidas. Os projéteis recebidos foram dissipados, protegidos e interceptados por pedaços de pedra flutuantes arrancados da estrada circundante. O tempo todo, o grupo de batalha continuava lançando suas próprias ondas de feitiços de ataque contra os invasores, dispersando os ataques por todo o grupo inimigo a princípio e depois concentrando a maioria de seus esforços nos elos fracos entre os magos inimigos que eles identificaram com isso. Barragem de sondagem. A cada troca, vários invasores acabavam mortos ou morrendo com muito pouco para mostrar. Nesse ponto, os magos inimigos entraram em pânico. Eles ordenaram que seus trolls de guerra, bicos de ferro e guerreiros esqueletos atacassem o grupo de batalha e pararam de andar, queimando suas reservas de mana como loucos para jogar o máximo de poder de fogo que pudessem no menor tempo possível. Apanhados de surpresa pela jogada desesperada, 3 dos magos que compunham o grupo de batalha acabaram mortos na pressa inicial. Posteriormente, no entanto, o grupo de batalha rapidamente se reorganizou para combater o ataque, interrompendo o avanço em favor de uma postura puramente defensiva. Alanik, Vin e Zash tornaram-se mais ativos neste momento. Alanik levou alguns segundos para conjurar um pássaro enorme e animado, feito de uma brilhante chama laranja e enviou o pássaro de fogo resultante para o bando de bicos de ferro que se aproximava. Ele começou a aniquilar facilmente o rebanho, simplesmente voando através deles, e depois desceu em direção a um grupo de magos inimigos para continuar seu tumulto. Um dos magos conseguiu atingi-lo com uma onda dissipadora antes que pudesse se conectar com o grupo, mas, em vez de desabar sobre si mesmo, como a maioria das construções mágicas fez quando dissipadas, o pássaro de fogo detonou em uma tempestade de fogo maciça que engoliu o grupo alvo do pássaro de fogo e os grupos adjacentes a ele. Nesse ponto, no entanto, Alanik não estava mais prestando atenção no pássaro de fogo. No momento em que terminou de lançá-lo e enviá-lo, ele voltou sua atenção para os trolls de guerra e os guerreiros esqueletos. Ele apontou sua equipe para os trolls de guerra e disparou 5 pequenas balas laranja contra eles em rápida sucessão. As pequenas balas laranja brilhavam muito intensamente, como estrelas em miniatura, e eram incrivelmente rápidas. Em um piscar de olhos, eles alcançaram os trolls de guerra e detonaram em grandes conflitos, muito maiores e mais quentes do que qualquer bola de fogo mundana poderia suportar. A maioria dos trolls de guerra foi incinerada no local, mas 5 deles eram aqueles estranhos tipos de trolls hiper-resilientes que Zorian às vezes encontrava entre as forças invasoras, o tipo extremamente bem protegido contra o fogo e outras formas de dano. Esses trolls de guerra sobreviveram ao bombardeio feitiço de Alanik, mas ainda foram chamuscados e atordoados por ele. Então Alanik voltou sua atenção para a horda de guerreiros esqueletos, que se aproximava rapidamente. A horda de mortos-vivos havia sido diminuída de alguma forma por uma enxurrada contínua de ataques vindos do resto do grupo de batalha, mas havia várias centenas de guerreiros esqueletos e estes provaram ser resistentes à maioria das formas de magia. Alas poderosas pareciam ter sido gravadas em seus ossos, protegendo-as contra feitiços de ataque comuns. Parecia inevitável que pelo menos um quarto dos guerreiros esqueletos sobrevivesse para se aproximar do grupo de batalha, o que seria desastroso. No momento em que a horda se aproximou, no entanto, Alanik fez um movimento agudo e penetrante em direção a ela com a mão livre. Não havia feitiço visível emanando de Alanik, mas as pontadas de luz sinistra queimando dentro das cavidades oculares vazias de todo guerreiro esqueleto foram instantaneamente apagadas. Toda a horda de esqueletos desabou silenciosamente no chão, como fantoches com as cordas cortadas. Enquanto isso, Vin concentrava principalmente suas energias no combate aos magos inimigos. Sempre que os invasores tentavam concentrar seu fogo em algum lugar, ele conjurava nuvens roxas translúcidas em frente à área, e pelo menos metade dos feitiços que haviam entrado na nuvem acabavam sendo dissipados no momento em que passavam por ela. Às vezes, quando os magos inimigos tentavam empregar algum feitiço especialmente poderoso, ele disparava globos brancos e ectoplasmas de movimento rápido e leitoso que infalivelmente se aproximavam e colidiam com os projéteis inimigos, ativando-os prematuramente. Muito raramente, quando não havia nada importante a ser combatido, Vin disparava balas azuis brilhantes nos escudos inimigos. Sempre que uma dessas balas se conectava a uma barreira, ela instantaneamente desmoronava e desaparecia, independentemente da força que parecesse. Estranhamente,
Zashi não se juntou ao resto do grupo de batalha para apimentar o inimigo com feitiços. Em vez disso, ele passava a maior parte do tempo arrancando grandes pedaços da calçada do chão e jogando-os no inimigo como uma catapulta viva. Era rude, mas surpreendentemente eficaz. Pedra e cascalho não podiam ser dissipados, e parar toda essa massa era tudo menos fácil. Na maior parte, a única defesa contra a personificação da catapulta de Zashi era sair do caminho, o que nem sempre era uma opção e, na maioria das vezes, expunha o alvo a ameaças igualmente letais. Os 5 trolls de guerra que sobreviveram às estrelas de fogo de Alanik, por exemplo, estavam atordoados demais para sair do caminho a tempo e foram prontamente esmagados até a morte por várias toneladas de pedras caindo. Por um momento, Zorian se perguntou por que mais pessoas não tentam fazer o que Zashi estava fazendo, mas depois percebeu que a maioria das pessoas não era suficientemente precisa para conseguir isso. Ao contrário dos feitiços ofensivos normais, as pedras de Zashi não atingiram o alvo. Provavelmente, levou décadas de prática literal para Zashi ser tão acuradamente preciso com seus projéteis improvisados. Quanto ao próprio Zorian, ele não se incomodou em participar da troca de feitiços. Ele sabia que gastar suas limitadas reservas de mana nessas trocas de feitiços não era o curso de ação mais sábio para ele. Em vez disso, ele percorreu as fileiras inimigas com sua telepatia, procurando alvos fáceis. Muitos dos magos inimigos tinham pelo menos alguma forma de defesa mental, mas a qualidade variava bastante. Alguns deles foram defendidos apenas fracamente, e muitos não tinham defesas mentais. Zorian punia cruelmente esse descuido sempre que o encontrava, colocando facas telepáticas em seus pensamentos e manipulando seus corpos para atacar seus camaradas. Ele tinha certeza de que estava causando muito mais dano ao fazer isso do que jamais poderia ao lançar feitiços de combate mundanos. Ele também usou seu senso mental e seu marcador para vigiar emboscadas e o retorno de Koatashi. Por causa disso, ele conseguiu pegar um trio de magos inimigos tentando circular o grupo de batalha e atacá-los por trás. Embora seu feitiço de invisibilidade fosse bom, eles demoraram a reagir quando Zorian os atacou repentinamente com um raio cortante, e os 3 acabaram sendo cortados ao meio por ele. De repente, o senso mental de Zorian detectou uma mente abaixo de seus pés, subindo rapidamente à superfície. Não foi a primeira vez que ele experimentou algo assim, então ele sabia com o que estava lidando. Verme da rocha, ele gritou, lançando um feixe de luz inofensivo no local em que a criatura estava prestes a emergir. Sem uma palavra, os magos se espalharam do ponto de emergência e montaram uma zona de matança em torno dele. O verme da rocha tentou compensar, de alguma forma, detectando as posições de mudança de seus alvos pelo chão, mas Zorian imediatamente ajustou o feixe de luz para alertar os outros sobre seus movimentos. Teimosa demais para interromper o ataque, o verme da rocha emergiu para a superfície de qualquer maneira, irrompendo do chão uma nuvem de cascalho. Durou menos de 5 segundos antes de ser dividido em pedaços pelos magos vizinhos que o guardavam. E então aconteceu. No momento em que Zorian estava com medo e estava diligentemente à procura, Koatashi estava de volta. Seu retorno veio na forma de teletransportar-se logo atrás do grupo de batalha e depois tentar pegá-los desprevenidos com um ataque surpresa por trás. Também teria funcionado como um encanto, exceto que Zorian agora entendia um pouco como o antigo lixo pensava e deliberadamente escolhera permanecer nas costas do grupo de batalha em antecipação a isso. Com velocidade ofuscante, o lixo antigo apontou, dedo ossudo para a concentração mais espessa de magos à sua vista. Zorian não se deu ao trabalho de gritar um aviso. Ele nunca alcançaria os alvos de Koatashi a tempo. Ele apenas enfiou a mão no bolso e jogou um cubo de metal preto no lixo. Um feixe vermelho irregular de magia de desintegração irrompeu do dedo do lixo, procurando separar suas infelizes vítimas. O cubo que Zorian jogou no lixo era muito mais lento e nunca alcançaria o lixo antes que o feixe de desintegração fizesse seu trabalho horripilante. No entanto, não era necessário. Em vez de seguir na direção apontada pelo lixo, o raio vermelho curvava-se no ar em direção ao cubo preto, atingindo-o. O cubo parecia beber a luz, absorvendo-o completamente em vez de se desintegrar. Em seguida, continuou em frente desimpedido, mas nunca chegou ao antigo lixo. Um rápido gesto de Koatashi o enviou para o lado, onde é impactado inutilmente contra a calçada. Enquanto isso acontecia, Zorian levantou a mão no ar e criou um estrondo alto para chamar a atenção das pessoas para o que estava acontecendo na parte de trás do grupo de batalha.
O lixo está aqui. Ele gritou. No entanto, em vez de continuar atacando as linhas de fundo, Kwatashi se teletransportou novamente. A distância era muito curta, no entanto, basta levá-lo à direita do grupo de batalha. Lá, ele disparou o feixe de desintegração novamente, e dessa vez Zorian não estava em posição de contra-atacar com outro cubo. Sasha estava lá, mas ele foi pego de surpresa e tudo o que pôde fazer foi erguer um escudo rápido à sua frente. Outras pessoas conseguiram se proteger também, mas nem todos reagiram a tempo. O feixe vermelho irregular cortou uma faixa de destruição diretamente no coração do grupo de batalha, matando e ferindo pelo menos 15 magos. Em vez de esperar por uma resposta, Kwatashi se teletransportou novamente, desta vez para a esquerda do grupo de batalha. No entanto, era aqui que Shin estava estacionado e ele era mais rápido a reagir do que Sasha. Outro feixe vermelho irregular saiu da mão de Kwatashi, impactando o escudo verde escuro que Shin ergueu entre ele e o antigo lixo. Kwatashi varreu a mão de lado, tentando repetir o movimento recente e simplesmente manobrar a viga através de todo o grupo até encontrar um elo fraco ou dois, mas descobriu que a viga se recusava a obedecer seus comandos. Ele permaneceu teimosamente preso ao escudo de Shin, torcendo e entortando para permanecer conectado a ele. Kwatashi largou um raio de desintegração, mas antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, Shin empurrou a mão para frente e o escudo verde escuro avançou como um ariete, colidindo com o antigo lixo. Kwatashi foi forçado a dar um passo para trás, mas estava ileso. Por outro lado, essa distração momentânea permitiu que uma enxurrada inteira de feitiços ofensivos do resto do grupo de batalhas o alcançasse. Kwatashi de repente acelerou, seu movimento se tornando um borrão, e lançou escudo após escudo. Todo feitiço foi bloqueado, evitado ou até refletido de volta ao lançador. Ele então bateu o pé no chão, fazendo com que uma enorme folha de rocha e cascalho se elevasse da calçada e voasse em direção ao grupo de batalha. Uma onda combinada de força de numerosos magos conseguiu explodir a maior parte do lençol antes que pudesse achatar todo mundo, mas então Kwatashi já havia se teletransportado novamente. Pelo menos 4 pessoas acabaram mortas na troca, parcialmente como resultado de feitiços refletidos e parcialmente porque um grande pedaço de cascalho conseguiu atravessar a onda de força. Como se estivesse completando o circuito, Kwatashi se teletransportou para a frente do grupo de batalha. Porém, não era só isso que Alan Nick estava esperando por ele. Desta vez, Vin e Zacho seguiram se teletransportando para a frente também. Zorian permaneceu na retaguarda do grupo, sabendo que estava muito fraco em combate direto para fazer mais do que atrapalhar Kwatashi. Isso não significava que ele não poderia ajudar à sua maneira. No entanto, Alan Nick disparou algum tipo de esfera dourada em Kwatashi no momento em que apareceu, o que produziu uma reação quase em pânico do antigo lixo. Ele imediatamente ergueu um escudo de 3 camadas de aparência elegante à sua frente, o que provavelmente era uma boa ideia, já que a esfera dourada passou pelas 2 primeiras camadas como se não estivessem lá e foi parada apenas pela terceira. Kwatashi foi então imediatamente atacado por Zash e Shin, que atacaram contra ele simultaneamente de lados opostos. Zash lançou 6 lâminas pretas e voadoras no lixo, enquanto Shin disparou algum tipo de esfera branca em camadas contra ele. De repente, o lixo acelerou novamente. Zorian estava inteiramente certo, a essa altura, de que essas explosões de velocidade representavam o lixo se apressando com uma aceleração temporal bastante poderosa. Independentemente da verdade da questão, a velocidade extra permitiu ao lixo desviar das lâminas pretas e dissipar o orbe em camadas. Bem, tente dissipar a esfera em camadas. Quando a onda dissipadora o atingiu, apenas raspou a camada superficial da esfera, mas a maior parte do projétil continuou desimpedida. Nesse ponto, o lixo tentou se teletransportar novamente. No entanto, era tarde demais. Zorian havia terminado apressadamente esculpir a fórmula de feitiço no chão abaixo dele e começou a derramar a maior parte de suas reservas de mana na ala que ele estava lançando, ancorando-a na fórmula de feitiço sob seus pés. Um poderoso campo anti-teletransporte se encaixou imediatamente ao redor de toda a área e o feitiço de teletransporte do lixo fracassou. A esfera mergulhada impactou diretamente no peito de Kwatashi. Com um som agudo de trituração, perfurou a armadura do lixo e detonou dentro de sua caixa torácica. Todo o esqueleto do antigo lixo foi subitamente iluminado por uma luz branca que parecia bloquear os movimentos de Kwatashi. Ao mesmo tempo,
As lâminas voadoras de Zashi que Quatashi havia conseguido desviar subitamente inverteram a direção e cortaram o lixo novamente. Sua superfície negra afundou profundamente nos ossos do antigo lixo, cortando sem esforço o material quase indestrutível. Em menos de um segundo, os dois braços do lixo foram cortados no ombro e as lâminas pressionadas. Alan Nick começou a fazer sua jogada novamente. De repente, uma onda maciça de força vermelha escura irrompeu da forma de Quatashi em todas as direções, jogando Zashi, Alan Nick e Svin para longe do antigo lixo. A onda continuou, batendo no resto do grupo de batalha e arremessando-os. A parte física da onda havia sido bloqueada antes de chegar a Zorian, mas parecia haver um aspecto mágico da alma na onda que atravessava barreiras mágicas, normais como se elas não estivessem lá. A alma de Zorian, fortemente protegida como estava agora, resistiu ao assalto sem problemas, mas muitos dos magos ao seu redor cambalearam ou até desmaiaram sob a pressão espiritual da onda batendo neles. Menos de um segundo depois que a onda passou, Alan Nick estava de pé novamente, aparentemente tendo resistido ao ataque repentino com poucas consequências. Vin e Zashi, no entanto, tiveram muito menos sorte. Eles permaneceram no chão, ainda vivos e em movimento, mas não estavam em posição de combater Quatashi no momento. Zashi parecia particularmente afetado, rolando no chão como se sentisse muita dor. Merda, Zorian assobiou. Ele cutucou o mago perto dele que parecia menos afetado pela onda e apontou para a fórmula de feitiço aos seus pés. Guarde isso para que o lixo não possa se teleportar, ok? Ele não esperou pela resposta do homem. Ele simplesmente correu em direção a Zashi, esperando que não fosse tarde demais. Se Quatashi atingisse Zashi com alguma magia pesada da alma enquanto ele estivesse incapacitado, seria um desastre total. Droga, ele não deveria ter concordado com isso. Felizmente, o lixo não priorizou acabar com os dois oponentes caídos, em parte porque estava muito ocupado em prender novamente os braços. Aparentemente, apenas precisava levitá-los de volta aos ombros e eles se fundiram por conta própria, essas besteiras, e parcialmente porque Alan Nick lançou um ataque selvagem quase imediatamente. O padre guerreiro lançou esfera dourada após esfera dourada no lixo, forçando-o a se proteger e esquivar-se, freneticamente, mas era óbvio que ele não conseguia aguentar e estava apenas conseguindo manter o lixo ocupado. Zorian finalmente conseguiu alcançar Zashi e começou a arrastá-lo para longe da batalha. Felizmente, apesar de sofrer um ataque de alma praticamente a queima-roupa, ele parecia estar praticamente ileso. Porra, isso dói, Zashi reclamou. Eu odeio magia da alma. Ele teve a presença de espírito de reclamar sobre as coisas. Aquilo foi um bom sinal. Ele não poderia ter se machucado tanto assim, então. Nesse ponto, Vin também começou a cambalear, aparentemente mais rápido do que Zashi. Infelizmente, o ataque de Alan Nick também começou a sinalizar um pouco até então, e Quatashi decidiu que havia tempo de derrotar seus dois oponentes mais deficientes antes que pudessem se recuperar. Como nas duas vezes anteriores, ele subitamente acelerou e lançou duas esferas vermelhas escuras, uma em direção a Zashi e outra em direção a Vin. Zorian imediatamente jogou outro cubo de absorção no caminho do orbe, sabendo que provavelmente era uma perda de tempo tentar se proteger contra ele. Felizmente, o orbe foi atraído para dentro do cubo e sugado, exatamente como o feixe de desintegração anterior, de modo que houve uma crise evitada. No entanto, ele não estava em posição de salvar o Svin. Pobre Svin, não havia como ele quase com desprezo. Svin retrocedeu com a mão esquerda a esfera vermelha escura que chegava, como se atingisse a bola de uma criança errante em vez de uma construção mágica. Contra toda a lógica comum, o feitiço não detonou contra sua mão como um projétil mágico adequado, e foi desviado para o lado. Ele impactou o chão à esquerda de Svin, explodindo um pedaço da estrada, mas fazendo pouco mais que nota. Talvez fosse a imaginação de Zorian, mas mesmo Quatashi parecia um pouco chocado com a visão. Então o momento passou e as batalhas começaram novamente. Alan Nick e Svin começaram a trocar feitiços com Quatashi sério novamente. E Zorian se aproveitou disso para arrastar Zashi para a relativa segurança do grupo de batalha. A essa altura, o próprio grupo de batalha estava começando a se recuperar do estranho ataque de ondas de alma de Quatashi e se juntou à batalha com Quatashi, aliviando parte da pressão de Vin e Alan Nick. Infelizmente,
A maioria deles não conseguia lidar com os contra-ataques do Lich tão bem quanto Vin e Alanik, então eles tendiam a morrer muito. Em menos de um minuto, mais de 20 deles acabaram mortos, embora isso não dissuadisse o resto do grupo de batalha de tentar ajudar. A essa altura, Quataxis parecia ter decidido que ele havia mordido mais do que podia mastigar e tentou desvendar a ala anti-teletransporte que Zorian ergueu. Uma poderosa onda dissipadora varreu a área, procurando desfazer o trabalho de Zorian. E falhou. Se Zorian tivesse simplesmente coberto a área com uma ala flutuante, a manobra de Quataxis provavelmente teria sido bem sucedida. No entanto, Zorian dedicou tempo e esforço para ancorar a ala a uma fórmula de feitiço, tornando-a estável demais para ser destruída por um capricho. Infelizmente para Zorian, Quataxis pareceu perceber isso também, e o feitiço parecia ter fornecido a ele algum tipo de informação de feedback sobre a ala, porque ele foi imediatamente atrás da âncora da ala. Em uma breve pausa entre os ataques, ele de repente se agachou e pulou, voando pelo ar como se a gravidade não tivesse poder sobre ele. Ele sobrevoou a maior parte do grupo de batalha e aterrissou ao lado da âncora da ala. O mago que Zorian havia encarregado da defesa da âncora manteve-se firme contra o Lich, junto com uma dúzia de outros, mas todos foram varridos para o lado com um aceno casual da mão de Quataxis. No momento em que os magos defensores foram lançados voando, Quataxis acelerou novamente e avançou, batendo com a mão no centro da fórmula de feitiços gravados. O chão ao redor quebrou imediatamente, destruindo a âncora, e, antes que Zorian pudesse piscar, o Lich se foi, teleportado para longe. Uma rápida consulta ao seu marcador lhe disse que desta vez o Lich não estava nem perto. O grupo de batalha levou vários minutos para se recuperar, reagrupar e contar seus mortos, e depois continuou em direção ao buraco. Dos quase 100 deles no início da batalha, apenas 42 sobreviveram até o final e 5 deles ficaram feridos, demais para continuar com eles. Zorian sentiu que tiveram muita sorte, considerando todas as coisas. Quanto mais perto eles chegavam do buraco, mais ferozes, mais numerosos e mais capazes seus inimigos se tornavam. Apesar disso, eles só perderam um punhado de magos restantes nesses conflitos, por mais intensas que fossem essas batalhas, eram algo que as magias de batalha sabiam lidar. Além disso, eles eram apenas um grupo de soldados sorianos empurrando em direção ao buraco, havia outros grupos maiores que estavam atacando o local de diferentes direções. Os invasores não podiam poupar para enviar muito de suas forças contra uma incursão relativamente menor como a deles. Quataxis os deixou em paz por um bom tempo depois de sua partida. Tanto quanto Zorian conseguia entender os movimentos e pensamentos aleatórios de Lich que ele havia levantado das mentes dos magos inimigos, isso acontecia porque o confronto com o Lich antigo o mantinha longe de outros campos de batalha mais críticos, o que levou a um colapso parcial. Defesas invasoras ao redor do buraco. Assim, ele estava ocupado demais sustentando suas forças e apagando incêndios para lidar adequadamente com elas. Ele não os deixou inteiramente em paz, no entanto. Ele ocasionalmente se teletransportou para perto deles e tentou pegá-los desprevenidos de várias maneiras. Uma dessas tentativas consistiu no Lich se teletransportando para o alto acima deles e tentando bombardeá-los enquanto voava. Outro envolveu o teletransporte de um par de lagartos trovões ao lado do grupo. Um terceiro envolveu Quataxis, teletransportando uma boa distância do grupo e, em seguida, conjurando uma ordem miniatura de criaturas animadas para atacá-los. Esses ataques nunca realizaram muito, em grande parte porque Zorian podia rastreá-lo através de sua coroa e, portanto, sempre sabia quando ele estava vindo. De qualquer forma, Quataxis nunca demorou muito, se teletransportando no momento em que seu último esquema falhou. Zorian gostava especialmente dos 2 lagartos que o Lich trouxera, desde que Quataxis os havia retirado de seus controladores. Não havia ninguém para contestar o controle de Zorian depois que ele tentou subverter suas mentes. Em vez de os lagartos do trovão invadirem o grupo de batalha, Zorian acabou tomando o controle deles e alegremente os usou contra todos os grupos inimigos subsequentes que encontraram. Eles eram tão eficazes nas mãos de Zorian que Quataxis finalmente apareceu para se livrar deles novamente. Pena que o Lich antigo não demorou o suficiente para Zorian agradecer por seu presente. Infelizmente, havia limites para tudo. Quando começaram a chegar perigosamente perto de seu destino, Quataxis decidiu que bastava. Ele se teletransportou para a área, em torno do grupo de batalha mais uma vez,
E dessa vez trouxe mais 15 magos com ele. Era óbvio que não seria mais um ataque de sondagem dessa vez, o antigo Lich estava pronto para a segunda rodada. E seu primeiro movimento ao se teletransportar foi empurrar a mão esquelética diretamente em Zorian, lançando um dardo verde brilhante diretamente em direção ao peito. Por quê? Inferno se Zorian soubesse. Talvez ele tenha notado que Zorian tinha alguma maneira de rastrear seus movimentos e detectar sua presença. Talvez a maneira como ele prender o Lich em uma ala antitransporte e subvertesse seus lagartos trovão tinha deixado uma impressão particularmente grande nele. Por fim, a única coisa que importava era que Quatarcix evidentemente queria ver Zorian morto o mais rápido possível. Zorian não tentou usar um de seus cubos de absorção dessa vez. A essa altura, Quatarcix sabia muito bem que Zorian os tinha, então ele não se incomodaria em mirá-los se pensasse que eles poderiam parar o feitiço. A maneira como o dardo verde perfurou sem esforço os escudos de várias camadas que o resto do grupo de batalha ergueu na frente de Zorian também levou credibilidade a essa suposição. Em vez disso, Zorian simplesmente enfiou a mão no marcador e se preparou para terminar o reinício. Ele não fazia ideia se o dardo verde tinha algum tipo de aspecto de alma, mas era melhor prevenir do que remediar. Antes que Zorian pudesse terminar o reinício, Finn fez sua jogada. Ele empurrou uma mão em direção à área no caminho do dardo e a outra em direção a Quatarcix e seu grupo, causando duas pequenas distorções espaciais. O dardo verde quebrou todas as barreiras em seu caminho com facilidade sem esforço, sem enfraquecer visivelmente, mas quando encontrou a distorção espacial em seu caminho, simplesmente desapareceu. Apenas para reaparecer na frente de Finn, disparando pela segunda distorção espacial e atingindo um dos magos ao lado de Quatarcix, cujo escudo erguido às presas não conseguiu detê-lo. Zorian percebeu que era um portão em miniatura, não um par de distorções espaciais. Ao colocar uma extremidade do portão na frente da rota de voo do dardo verde e a outra na frente do mago inimigo, Finn havia redirecionado o ataque do próprio Quatarcix contra o inimigo. Por um momento, Zorian se perguntou por que o Finn não o redirecionou de volta ao Lich, mas percebeu que esse era um resultado muito mais útil. Atingir Quatarcix com seu próprio feitiço teria sido satisfatório, mas era improvável que o Lich antigo tivesse sido derrubado pelo dardo, enquanto, dessa forma, eles tinham um mago a menos que precisavam lutar. Então a batalha começou a sério. Os magos que Quatarcix trouxera com ele devem ter sido algum tipo de elite, porque eram muito mais capazes e poderosos do que o invasor típico. Felizmente, apesar das perdas que eles sofreram ao longo do caminho, o grupo de batalha ainda tinha mais do dobro do número de homens que o grupo de Quatarcix, e os magos que o compunham não eram muito mais fracos do que os que Quatarcix trouxeram. No entanto, tornou-se óbvio muito rapidamente que Quatarcix realmente queria Zorian morto por algum motivo. Enquanto ele não largava tudo para se concentrar em matá-lo, ele e seus subordinados atacavam Zorian sempre que eles tinham a chance. Ficou tão ruim depois de um tempo que Finn teve que largar todo o resto e dedicar todo o seu tempo a mantê-lo vivo. Foi um caos. Enxames de estrelas em chamas voaram pelo ar, colidindo com barreiras defensivas e entre si. Um feixe preto, maciço que parecia beber a luz que o rodeava percorreu o grupo de batalha, forçando Zorian a tirar uma página do livro de Quatarcix e a se teletransportar para fugir dele. Um trio de brilhantes vigas vermelhas zigue-zagueou pelas fileiras defensivas, abraçando de perto o chão na tentativa de ultrapassar os escudos. Um enorme tigre animado feito de chamas azuis atacou um par de magos antes de atacar Finn e Zorian, apenas para atingir a tela defensiva fina e pouco visível que Finn ergueu ao redor deles. O tigre de chamas azuis atravessou a tela sem resistência, mas algo crucial parecia ter sido interrompido no interior da construção pela passagem, porque desvendou uma fração de segundo depois. Um dos magos inimigos esmagou uma panela de barro no chão à sua frente, e uma dúzia de espectros incorpóreos voaram dos restos destroçados, apenas para serem rapidamente destruídos por Alan Nick. Uma dúzia de ratos gigantes, nojentos e mutantes, tentou emboscar o grupo de batalha sob a cobertura de uma invisibilidade muito potente, apenas para ser massacrado por Zorian, cujo senso mental via através da alusão com facilidade trivial. Outro grupo de magos tentou reforçar o grupo de Quatarcix, apenas para morrer instantaneamente ao chegar quando Zash transformou o chão sob seus pés em um conjunto de mandíbulas gigantes que os esmagaram até a morte. Ratos gigantes tentaram emboscar o grupo de batalha sob a proteção de uma invisibilidade muito potente, apenas para serem massacrados por Zorian,
cujo senso mental via através da alusão com facilidade trivial. Outro grupo de magos tentou reforçar o grupo de Quatashi, apenas para morrer instantaneamente ao chegar quando Zashi transformou o chão sob seus pés em um conjunto de mandíbulas gigantes que os esmagaram até a morte. Ratos gigantes tentaram emboscar o grupo de batalha sob a proteção de uma invisibilidade muito potente, apenas para serem massacrados por Zorian, cujo senso mental via através da ilusão com facilidade trivial. Outro grupo de magos tentou reforçar o grupo de Quatashi, apenas para morrer instantaneamente ao chegar quando Zashi transformou o chão sob seus pés em um conjunto de mandíbulas gigantes que os esmagaram até a morte. Isso não está funcionando, reclamou Zashi com Jin e Zorian, tendo recuado para sua posição. É muito lento. Estaremos aqui para sempre nesse ritmo. Sim, tenho quase certeza de que é isso que os invasores pretendem, disse Zorian. Eles só precisam nos manter ocupados até que o ritual termine, e não matar todos nós. Você sabe, você e o Shin praticamente não têm utilidade nessa luta, exceto como imãs de dano, disse Zashi. Um projétil rosa em forma de flor riscou o céu em um arco parabólico, indo direto para Zorian, mas Zashi arrancou um pedaço de pedra da estrada abaixo deles e o lançou no ar para interceptá-lo. O projétil improvisado não apenas dispersou o projétil de formato engraçado, mas provavelmente não tão engraçado de fato, mas continuou em direção às forças de Quatashi, forçando-os a se defenderem. E eu acho que Elanik e seus homens poderiam manter sua posição sem mim. O que você está dizendo? Zorian disse, examinando o campo de batalha em busca de ameaças com sentidos mundanos e sobrenaturais. Somos apenas nós que realmente precisamos chegar ao local do ritual. Então vamos deixar Elanik com a tarefa de manter Quatashi ocupado e continuar sem ele, disse Zashi. Sim, isso parecia bastante lógico. Zorian duvidou que Elanik tivesse algo contra a ideia. Ok, mas como fazemos isso? Zorian perguntou. Deixe comigo, disse Zashi, estalando os nós dos dedos. Shin, aproxime-se para minimizar a área afetada. O feitiço é mais forte assim. O que você pretende fazer? Shin perguntou curiosamente. Mas Zashi não respondeu. No momento em que Shin se aproximou, ele executou um canto longo e complicado, e uma esfera branca e translúcida surgiu em volta dos três. Um momento depois, ele disparou no ar como uma bola de canhão, levando-os com ela. Depois de atingirem uma altitude impressionante, levando-os além do alcance da maioria dos feitiços, a esfera mudou instantaneamente de direção e voou em direção ao buraco em velocidades incríveis. Quatashi e seu exército tentaram derrubá-los, mas a esfera passou pelos ataques como um beija-flor no alto do açúcar, desviando, alterando a velocidade e revertendo a direção com rapidez inacreditável. Os poucos feitiços que conseguiram atingir a esfera só conseguiram induzir ondulações fracas em sua superfície, como pedras jogadas em um lago parado. Apesar de sua grande velocidade de movimento e das rápidas mudanças de direção que executava, Zashi, Zorian e Shin permaneceram em segurança suspensos no centro da esfera, sem serem afetados pelas manobras. Zorian tinha certeza de que o efeito da inércia por si só deveria tê-los matado até agora, mas eles continuavam perfeitamente vivos e saudáveis. Bem, a visão de algumas das manobras de esquiva que Zashi estava executando o fazia sentir-se um pouco doente, mas isso não foi culpa do próprio feitiço. Muito rapidamente, chegaram ao buraco e mergulharam sem cerimônia em suas profundezas. Agora, tudo o que precisavam fazer era descobrir onde o ritual estava ocorrendo. O buraco era um lugar grande. Zorian sabia que o ritual tinha que ser realizado em algum lugar ao seu redor, e Elanik parecia certo de que deveria acontecer também no subsolo. No entanto, isso ainda deixava muitos lugares para procurar. Zorian esperava que eles tivessem que gastar uma quantidade razoável de tempo dividindo sua localização exata e localizando-a. Na realidade, a localização do ritual era absurdamente fácil de detectar. No momento em que sua esfera voadora desceu um pouco mais fundo no buraco, eles encontraram uma enorme plataforma de pedra flutuando no meio do espaço vazio. Sinto que é isso, disse Shin desnecessariamente. Assim que avistaram a plataforma, as pessoas estacionadas nela também as viram. Mais uma vez, a esfera foi forçada a se esquivar e tecer entre os ataques, mas continuou sua rápida descida em direção ao alvo. Zorian se preparou mentalmente para o touchdown, mas parecia que Zashi tinha uma ideia melhor do que simplesmente depositá-los no meio de uma multidão hostil de magos.
A esfera estava quase colidindo com a superfície da plataforma quando mudou rapidamente de direção e bateu nos defensores reunidos, tentando jogá-los para fora da borda da plataforma. Gritos altos em pânico irromperam de seus alvos, muitos dos quais eram lentos demais para perceber o que estava acontecendo e se viram entrando no ar e mergulhando na escuridão abissal do buraco. A esfera rapidamente circulou toda a plataforma, arremessando mais pessoas para o abismo escuro ao redor da plataforma. Ainda mais foram simplesmente derrubados pelos movimentos da esfera ou atordoados e feridos quando os atingiram em alta velocidade. Finalmente, a esfera parou e cintilou, depositando Zashi, Vin e Zorian perto do centro da plataforma. Esse feitiço realmente leva muito de mim, disse Zashi, tropeçando um pouco. Cuide de mim enquanto eu me recupero um pouco, ok? Não houve tempo para responder, embora surpreendidos pela chegada repentina e pelo ataque não convencional da esfera. Os defensores rapidamente começaram a se jogar contra Vin e Zorian. Zorian examinou a situação enquanto eles lutavam. No centro da plataforma havia um grande cubo de pedra coberto de densas e complicadas fórmulas de feitiços. Uma fórmula maior de feitiço circular cobria o chão ao redor do cubo, centralizado em torno dele. Acima do cubo, uma grande esfera vermelha flutuava no ar, ocasionalmente ondulando e deformando sob as forças mágicas às quais estava sujeita. Depois de alguns segundos, Zorian percebeu que era sangue. Parado ao lado do cubo estava um dos magos, presumivelmente o líder do ritual. Outros 6 magos estavam na borda do círculo de fórmula mágica. Todos os 7 estavam cantando e gesticulando loucamente, ignorando completamente a comoção que está acontecendo na plataforma. Embora Zorian tivesse gostado de interromper o ritual atacando esses 7, ele não podia. Embora não fosse prontamente aparente, o centro da plataforma estava protegido por um poderoso escudo hemisférico. Ele sabia porque Zashi havia tentado atravessar sua pequena reunião, empurrando sua esfera pelo centro da plataforma, mas acabou ricocheteando na barreira invisível que defendia eles. Zorian tentou atravessá-lo, apenas no caso de bloquear a magia e não as pessoas, mas encontrou a barreira tão sólida quanto a pedra. Zorian também não pôde deixar de notar as roupas que os 7 magos do centro estavam vestindo. Eles estavam vestindo roupas vermelhas escarlates que escondiam o rosto atrás de um véu de escuridão sobrenatural. Que familiar! Este era exatamente o mesmo tipo de roupão que o Rei Gobe estava usando. Bem, o líder do ritual em pé no centro também tinha um dragão dourado estilizado bordado em sua túnica, então ele era um pouco diferente, mas os outros 6 usavam coisas praticamente idênticas às de túnica vermelha. Além do núcleo do ritual que acontecia no centro, havia apenas 2 outras características interessantes na plataforma. Um deles era uma laje de pedra retangular que lembra um altar. Vários sulcos foram cortados no retângulo sem traços, drenando para várias tigelas de pedra presas aos lados. O retângulo estava completamente impecável na maior parte, mas numerosas manchas vermelhas podiam ser vistas no chão ao redor dele. Bem, ao lado do retângulo havia uma pilha aleatória de crianças mortas. Havia 4 no total, e estavam completamente nus, a pele pálida e sem sangue e o peito aberto brutalmente. O segundo lugar era uma coleção de 7 gaiolas, 4 vazias e abertas e outras 3 ocupadas por mais 3 crianças vivas. Eles já haviam sido despidos pelos cultistas, vestindo nada além de grossos colarinhos marrons em volta do pescoço. A pele ao redor dos colares era vermelha e crua, e em um caso completamente sangrenta, sugerindo que as crianças estavam tentando desesperadamente tirá-las em algum momento. Zorian supôs que os colares eram o que os impedia de se transformar. Os 3 filhos eram 2 meninos e uma menina. Os 2 meninos eram totalmente estranhos para ele, mas ele logo percebeu que conhecia a garota. Era a Noshika, o gatinho que sua irmã mais nova era amiga em algumas reinicializações. Os 3 pareciam subjugados e traumatizados quando Zashi, Zorian e Vin chegaram à plataforma, mas depois que perceberam o que estava acontecendo e que havia uma chance de serem salvos, começaram a gritar por ajuda e sacudir a gaiola sem parar. Embora Zorian se sentisse terrível por isso, ele os ignorou. Eles não estavam em perigo imediato, pois todos os invasores da plataforma estavam ocupados demais com o ritual principal ou tentando matar os recém-chegados. Ele simplesmente mergulhou na cabeça de 2 garotos desconhecidos e memorizou seus nomes, casas e identidade geral, bem como quando e como eles foram sequestrados pelos invasores. Gradualmente, o número de magos inimigos na plataforma caiu, cada vez mais.
O ritmo com que seus inimigos morriam aumentou especialmente quando Zashi teve a chance de se recuperar um pouco e se juntar a eles para eliminá-los. Mesmo assim, eles já estavam lutando há um bom tempo e a exaustão estava começando a se instalar. Além disso, o inimigo viu claramente que a situação estava se tornando desesperadora e começando a ficar desesperada. Sem aviso, um dos magos apontou ambas as mãos para Zorian, lançando um enorme raio de força brilhante contra ele. Zorian protegeu, mas parte do efeito do feitiço conseguiu passar pelo escudo e bateu nele, fazendo-o cair para trás. Ele quase caiu da borda da plataforma, mas conseguiu colar as mãos no chão de pedra com magia não estruturada no último momento, deixando-o pendurado sobre o abismo escuro. O feixe foi direto para ele antes que ele pudesse se proteger e se esquivar. Pouco antes do feixe atingi-lo, Jin entrou em seu caminho. Seu mentor provavelmente já estava semana a essa altura, porque em vez de se proteger contra o feitiço ou refleti-lo, ele simplesmente protegeu Zorian com seu corpo. O raio amarelo atingiu Jin direto no peito, sem causar nenhum dano visível. Apesar disso, seu mentor imediatamente caiu no chão de maneira desossada e não se moveu novamente. Com um movimento brusco, Zorian explodiu o crânio do atacante com um raio de força concentrado e então rapidamente se moveu para verificar Jin. Infelizmente, foi como ele temia, apesar de não ter recebido nenhum dano óbvio do feitiço, Jin já estava morto. Zorian não demorou. Nada de bom resultaria do luto pela morte de seu mentor, e o homem ficaria bem na próxima reinicialização. A melhor maneira de Zorian honrar o sacrifício de Jin agora era garantir que toda essa viagem arriscada não tivesse sido em vão. A essa altura, a maioria dos magos inimigos na plataforma já havia sido atacada, e os que ainda estavam vivos estavam sendo constantemente apanhados por Zashi. Após um momento de reflexão, Zorian decidiu que Zashi não precisava de sua ajuda e, em vez disso, aproximou-se do centro da plataforma. Os 7 magos vestidos de vermelho ainda estavam diligentemente cantando e gesticulando, como se nada fora da pequena bolha lhes interessasse. Zorian não sabia se isso era porque eles tinham tanta confiança na barreira que os selava do mundo exterior ou se eles literalmente não conseguiam parar seus movimentos, sem que algo desse terrivelmente errado, e ele realmente não se importava. Como ele não tinha como romper a bolha defensiva invisível, ele alcançou os 7 magos com sua mente. A barreira, por mais forte que seja, não fez nada para deter as habilidades psíquicas de Zorian. Essa foi a boa notícia. A má notícia era que todos os 7 haviam protegido sua mente incrivelmente bem. Zorian nunca tinha visto defesas mentais tão fortes e sofisticadas em um indivíduo não psíquico. Eles haviam envolvido suas mentes em camadas e mais camadas de barreiras diferentes, conjurado mentes de chamariz para enganar qualquer atacante e até colocado algumas defesas reativas que automaticamente contra-atacavam contra qualquer incursão mental. E isso foi para os 6 magos externos. O líder ritual havia colocado sua mente sob o efeito da mente em branco, e Zorian não podia mexer com ele. Sem se abalar, Zorian escolheu um dos 6 magos exteriores aleatoriamente e iniciou sua ofensiva telepática. O mago em questão se encolheu quando Zorian iniciou seu ataque, mas não disse nada e continuou cantando e acenando. Provavelmente não poderia dar ao luxo de parar então. Zorian ignorou completamente a mente enganadora que o mago havia estabelecido e começou a desmantelar sistematicamente suas defesas mentais. À medida que os segundos passavam e Zorian começou a descascar camadas e mais camadas das defesas mentais do homem, o mago em questão começou a ficar cada vez mais frenético. Ele tentou dedicar parte de sua atenção à luta contra Zorian, mas não era psíquico e havia muito que podia fazer para apoiar suas defesas mentais sem recorrer à magia estruturada. Finalmente, o mago não aguentou mais e abandonou o ritual em favor de repetir repetidamente seus feitiços de defesa mental. Infelizmente para ele, era tarde demais para que isso funcionasse. Talvez se ele tivesse abandonado o ritual imediatamente, ele poderia ter travado com sucesso o ataque de Zorian, mas nesse momento Zorian tinha muito impulso e estava familiarizado com as falhas e peculiaridades de suas defesas. Barreira após barreira continuou a cair. Enquanto isso, o resto dos magos de túnicas vermelhas estava ficando frenético também. Parecia que eles realmente precisavam de todos os 6 magos exteriores para manter o controle do ritual que estavam realizando, e a súbita ausência de um deles jogara tudo em desordem. A esfera de sangue flutuando acima do cubo central se contorcia e balançava perigosamente, e o mago líder continuava cantando cada vez mais alto,
na tentativa de manter o controle sobre ele. Zorian ignorou a situação, concentrando-se no mago que estava mirando. Por fim, a barreira final caiu e ele mergulhou direto na mente do homem. Droga, saia da minha cabeça! O mago gritou, apertando a cabeça com dor. Zorian não o ouviu, é claro. Ele mergulhou bruscamente nos pensamentos e memórias do homem, afastando toda a resistência e procurando nomes, objetivos, senhas, locais de encontro, endereços. Não. O mago ritual principal de repente gritou. Não, não, não. Estávamos tão perto. Isso não pode estar acontecendo. A esfera de sangue fervia e fervia, formas estranhas parecidas com bocas e olhos ocasionalmente dançando em sua superfície, antes que subitamente se acalmasse. Por um único segundo, a esfera de sangue pairou imóvel no ar, perfeitamente calma e esférica. Então tudo foi iluminado por uma luz vermelha brilhante e a escuridão consumiu o mundo de Zorian.